Nós vamos para mais uma atualização. A gente vai tentar fazer sempre um vídeo desse falando sobre o desenvolvimento de Fantir. A gente fez um primeiro fazendo um geralzão do mundo, né? E agora a gente vai tentar focar em assuntos específicos. E hoje o assunto vai ser a gênese do mundo, a criação do mundo, esse lado mais místico. Vamos falar sobre a gênese do mundo, o ciclo da vida, os deuses. Cosmologia, né? Ela tem que começar ali, como tudo, no início, no princípio das coisas. Quando começamos a trabalhar com Fantir, ela não tinha uma gênese, né, lá no Clã Machado definida. E nós vimos a necessidade de criar essa gênese de uma forma que a gente achasse interessante. Então, juntos, nós bolamos esse acontecimento que gerou a criação de Fantir. Lá atrás, em 2017, eu não tava nem ligando aí como é que o mundo foi gerado. Só que isso agora é uma parada importante. Como a gente vai entregar isso na mão das pessoas para que elas possam criar suas aventuras, a gente acha que é legal, é importante ter esse ponto. E é uma história que vai mais ou menos assim. Há muitos íons atrás, em um outro mundo desconhecido, né, que seu nome se perdeu, existia esse universo, existia esse mundo com seus próprios deuses, com sua própria mitologia. Esse mundo, ele foi atacado por uma criatura extraplanar gigantesca, entrópica, que queria ali, que desejava destruir, consumir aquele mundo como um todo. O panteão desse mundo desconhecido lutou bravamente, os caras tentaram de tudo para impedir a destruição de seu mundo. Mas dado certo momento, eles olharam e falaram, galera, não vai rolar, a gente vai perder e o nosso mundo vai perecer. E tudo que a gente lutou, tudo vai ser perdido. E aí, num ato desesperado para não perder tudo aquilo, os caras se juntaram, os deuses desse antigo mundo, e fizeram um ritual sinistro, e eles criaram o que a gente está chamando de uma filactéria universal. É como se fosse uma semente de universo mesmo, né? Assim como uma filactéria cria um lit, essa semente, essa filactéria universal, iria criar um universo. E aí eles pegaram essa filactéria universal, jogaram para o cosmos, e eles ficaram ali lutando ainda contra aquela criatura, torcendo para que ela não notasse o que eles fizeram, né? E mandaram aí essa filactéria embora. O universo deles, eventualmente, foi destruído, o cara consumiu tudo e acabou. Tanto que não tem nome, né? Não restou o nome desses deuses, tudo isso foi perdido. E essa filactéria foi jogada aí para o cosmos. Depois de um tempo, essa filactéria finalmente se ativou e dessa semente universal começa a brotar esse novo mundo que viria a ser o mundo de Fantir. E, como a filactéria, assim como o lit, ela tem ali todas as informações já pré-programada para reconstruir o lit, a filactéria do que viria a ser Fantir já tinha todas as informações necessárias para recriar um mundo. E é por isso que o mundo, no seu princípio, ele teve um desenvolvimento um tanto quanto acelerado, né? Toda a informação necessária para o seu desenvolvimento já estava contido dentro dessa filactéria. Outro ponto interessante dessa gênese é que o mundo de Fantir, no início, ele não possuía deuses. Mas, apesar disso, ele possuía uma força criadora que nós estamos chamando de eco divino. É uma força que herdou a vontade desses deuses antigos que pereceram, mas que herdou a vontade deles de fazer o mundo ir para frente, de desenvolver, de proteger, de nutrir e de criar, né, esse novo mundo de Fantir. Então, apesar de não ter deuses com consciência, existia essa força, existia esse poder caótico que botava tudo para frente. E, a partir daí, o mundo de Fantir se desenvolveu, cresceu, civilizações surgiram e daí pra frente a nossa história começa a brotar. A gente tem a vantagem de ter esse esquema da filactéria e do mundo ter se desenvolvido mais rápido por conta dessa filactéria para a gente poder chegar no mundo jovem que a gente gosta, para não ter aqueles esquema de 7.000 anos atrás, que é um tempo muito bizarro assim. Então a gente tem um mundo relativamente jovem e tá tudo bem, tá tudo de boa. Porque teve esse crescimento, essa expansão muito rápida, já que ele não partiu do zero, ele já partiu de um ponto mais moldezinho, desenvolvido, né? Isso resolve vários problemas e gera várias coisas legais pra gente dentro do mundo. A gente tem a possibilidade de botar algumas incongruências dentro do mundo e tá tudo bem, porque a gênese do mundo foi mágica. Explica as estranhezas, né?
Porque como existia uma blueprint anterior e ela às vezes se sobressai no que se desenvolve naturalmente e gera áreas completamente estranhas, assim, malucas, e isso permite a gente desenvolver umas histórias bem profundas. Se o mestre quiser fazer uma aventura numa região específica, ele falar lá que nesse lugar bugou a matriz, nesse lugar a cachoeira sobe ao invés de descer. E ele pode fazer isso e tem aí como usar toda essa criação como um fundamento. E eu queria pegar uma pergunta do Chorumelas ali, que ele está perguntando se o eco divino está relacionado aos deuses antigos. A gente imagina que quando os deuses antigos criaram essa filactéria e deixaram um pedacinho ali da força deles, da vontade deles, da essência deles, e aí cada pedacinho desses deuses ficou nesse eco divino. Isso é legal porque esse eco divino, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho disso, ele evolui. E aí vocês vão ver qual é a ideia e como que ele evolui e o que ele vai virar. É importante notar que nesse ponto da história, esse eco divino, ele não tem consciência. Ele não tem uma personalidade, ele não tem um querer mesmo, né? Ele é simplesmente essa força criadora, caótica, que tem esse desejo que o mundo vá pra frente, de criar, de fazer, de acontecer, de girar, que ele herdou desses deuses. E aí eu acho que vai pra nossa próxima parte, que é, beleza, tudo tava assim, tudo tava tranquilo, inclusive não tinha magia divina, porque não tinha deuses. E aí, galera, o que aconteceu que mudou essa história toda? Então vamos falar de um evento conhecido em Fantir como a Grande Fissura. Foi o seguinte, a gente imagina que tem uma civilização que cresceu mais que as outras, que se desenvolveu mais que as outras. Ela fica no sul do mundo, a gente chama de Calabar. E é justamente, a gente queria fazer um link e mostrar um pouquinho da nova raça que a gente vai colocar em Fantir, que são os Zongares, né? Então existia uma cidade chamada Calabar, que era majoritariamente desses Zongares. São uma raça, né, uma criaturas inteligentes, mexiam muito com magia e tudo mais, e eles começaram a descobrir como que eles botavam um dedinho, pegavam um pouquinho, usavam um pouquinho do eco divino, da essência, da força do eco divino, para fazer magia, para alimentar, né, para servir como combustível das magias deles. Eles começaram a fazer isso cada vez mais, para fazer magias mais fortes, e quando eles começaram a mexer com magias mais sinistras, que mexiam com o tempo, com o clima, quando eles começaram a querer fazer coisas muito grandiosas, usando essa força do eco divino, aí a gente teve um dos grandes cataclismos no mundo. Esse eco divino, ele teve uma reação, como a gente falou, ele não tem consciência, mas ele sentiu que ele estava sendo ali corrompido, maculado. Deu um coice. E aí ele deu um coice, né? E esse coice criou a Grande Fissura. A cidade de Calabar, ela afunda. Junto desse cataclisma, tem toda a área que gera em volta do deserto, que hoje em dia a gente conhece como deserto de Utambar. A cidade de Calabar ficava mais ou menos aqui no meio. Você vê que afundou, né? O mar entra para dentro do continente. Em volta disso, criou-se uma grande cratera, porque a gente queria fazer esse deserto... Não queria fazer igual o deserto Saara, duna e tudo mais. Pode até ter umas dunas, mas a gente queria que fosse uma parada um pouco diferente. Então a gente imagina que essa é uma área rebaixada do mundo, digamos assim. Então tem uma cratera na divisão ali, e é um lugar diferente. E isso aconteceu por causa desse cataclisma, né? Que a gente está chamando de a Grande Fissura. Inclusive, a maioria dos Zongares, né? A cidade foi detonada, destruída. Muitos Zongares morreram. Quem sobreviveu teve que migrar aí para a parte norte do mundo. Existe aquele período pós-treta, volta à normalidade, o mundo continua se desenvolvendo, outras raças passam a se desenvolver, e então entra em jogo um grupo de aventureiros que começam a explorar os antigos segredos de Calabar. A ideia é que esse grupo de aventureiros, eles viram uma oportunidade, né? Enquanto os magos de Calabar estavam usando essa essência divina para fazer magia, para tentar coisas mais relacionadas a desejos específicos, esse grupo, eles viram uma oportunidade de falar assim, cara, a gente pode usar essa força, essa energia pra gente ascender. A gente pode virar Deus aqui. E aí eles fizeram isso, eles conseguem fazer isso. E aí são os deuses de Fantir que a gente tem até hoje. E vem o Ano dos Milagres, que é o ano que se passa logo após eles terem ascendido. É só você imaginar aventureiro recebendo poder divino. Vai dar merda. É mais um ponto na nossa história de conflito, é mais um ponto de desenvolvimento, é mais um ponto onde os caras estão fazendo alterações no mundo que deixam o mundo interessante. A aventureira, que era druida, poxa, no Ano dos Milagres ela vai fazer um lago que cura todos os animais.
O cara que é guerreiro, o cara agora ele quer fazer uma montanha sinistra que vai testar a força de todo mundo. Um outro cara vai fazer, às vezes, um item, algo menor, né? Nem todos os milagres precisam ser coisas físicas grandiosas no mundo, né? Mas aí cada um desses personagens, que agora são personagens divinos, vão ali imprimir um pouco da sua personalidade, das suas preferências, através desses milagres, alterando o mundo à sua volta das mais diversas formas possíveis e seguindo ali os seus alinhamentos, um mais diferente do outro. Eu gosto muito desse Ano dos Milagres porque é uma maneira da gente colocar no coração, na mente, na alma das pessoas de que a religião, os deuses são uma coisa real, são uma coisa que existem no mundo, imprime bastante essa identidade, né? É diferente da gente aqui, por exemplo, no mundo real, que quem quer acreditar, acredita, quem não quer, não acredita, e você não tem, assim, uma prova concreta de que tem os deuses. Com esse Ano dos Milagres, a gente consegue fazer isso. E digo mais, a gente dá na mão do mestre a ferramenta para ele criar meio o que ele quiser. Se ele quiser criar um item que foi feito pelo Deus, ele pode. Se ele quiser criar uma região, um lugar que tem um poder diferente, uma coisa diferente, ele pode. É só ele falar que isso foi criado pelo Deus tal no Ano dos Milagres e beleza, tá feito, entendeu? É uma parada que dá uma força fantasiosa, fantástica muito grande no mundo. E outro ponto interessante dessa história toda é que, como quase tudo infantil, a religião ela foi chutada pra frente também. Porque, como não existia um divino, né? Não tinha essa adoração a um ser divino, porque simplesmente não tinha um ser divino. Não tinha esse conceito, né? Não tinha esse conceito. E, de repente, tem 11 malucos andando na Terra que, pô, fazem tudo. Sabe, o cara move a montanha. E aí começa a gerar ali a adoração a esses seres divinos, assim, de uma forma muito rápida, muito forte. Seguindo, então, vamos pra frente. Os caras estão aí, estão fazendo, estão acontecendo. O político ativo ali, subindo montanha, derruba montanha. Mas, pô, a gente sabe que hoje em dia infantil, Deus não tá na Terra, né? Eles estão lá em cima. O que aconteceu, eu pergunto pra vocês dois, pra essa galera que tava de boa aí, roqueirando na Terra, por que não estão mais? Qual foi o diferencial? E deixa eu só dar um passinho pra trás, rapidão. Porque assim, se a gente deixa os deuses na Terra, pra que tem aventureiro pra resolver treta e problema, né? Sim. Então a gente não pode deixar os deuses aí andando pelo mundo. A gente tem que tirar eles do mundo. E aí a gente bolou toda essa história que a gente tá chamando de O Grande Silêncio, pra que o herói da história, o jogador tem que ser o herói, tem que ser o aventureiro, né? Como já era previsto, aventureiro Deus, algum deles vai fazer merda. Vai fazer merda. Velata queria estar um passo à frente, queria ser superior aos outros deuses e Velata dá um jeito de encontrar e ter o acesso ao Eco Divino de novo. O que o Eco vai fazer? Quando estão mexendo aonde não deve, o Eco vai dar mais um grande coice. E nisso é que é o Grande Silêncio. Faz com que todos os 11 deuses que estavam andando no mundo até o momento sumam, desaparecem. E aí o que acontece é que o Eco Divino, ele acaba ganhando consciência. É a primeira vez que ele sai desse estado que é o puro caos, essa força motriz para mandar o mundo para frente, e ele ganha consciência. Ele vai se transformar no deus que a galera conhece como Rueri, que é o deus do caos aí, que o pessoal gosta, da sorte, do caos, seja lá como você imaginar. Para que não tenha a possibilidade de acontecer problemas iguais, o que ele faz é isolar os deuses do mundo, do plano material. É algo do tipo, cara, vocês estão fazendo merda, vocês não sabem brincar, então vai todo mundo para fora do parquinho, tá todo mundo expulso. Cada um tem aí o seu plano, o seu salão divino. Eles são isolados do plano material. Por isso que a gente está chamando de o Grande Silêncio, que é quando os deuses param de responder, ninguém sabe o que aconteceu direito, ninguém sabe que treta que deu, mas os deuses sumiram, pararam de responder. Então agora é uma era, um tempo de grande silêncio, onde não tem resposta dos deuses. Eles estão isolados, cada um no seu plano, no seu quadradinho. Mas nem todo silêncio dura para sempre. Então os caras ficaram lá, cada um no seu quadrado, passaram um tempo isolado, o mundo ficou naquele estágio de putz, será que vai voltar? Quando é que vai voltar? Ele vem aí, hein? O homem vai voltar. Ficaram ali um tempo nessa parada, ocorre uma negociação entre todo mundo, com o Rueri, e a galera chega aí no meio termo que fala, não, vocês não vão voltar para lá,
mas a gente pode chegar no meio termo bacana aí. Ruehir, né? Agora com uma consciência, bem ou mal, ele quer que o mundo vá para frente, ele quer que a criação de Fantir ela evolua. E apesar dele não querer que os deuses andem pelo mundo fazendo merda, ele entende que os mortais, eles gostam de ter algo a mais, algo maior para poder se espelhar, para poder pedir ajuda, e, enfim. E ele sente que a população, os mortais, eles sentiam muita falta dos deuses. Aí Rani, Ilinara e Rielde vão pleitear junto com o Ruehir a possibilidade de que eles voltem. Esse acordo que o Beholder falou, esse bate-papo de todos os deuses, rola com a Mari sendo a mediadora. É ela que vai mediar, ela que vai apresentar e se certificar por causa da essência de quem ela é, né? A deusa da justiça, do balanço e de tudo mais. Ela que vai se certificar e alinhar tudo para que os deuses não fiquem fazendo mais do que devem, por assim dizer, né? Não vão passar do ponto, chegar no nível que eles estavam, que era estar acima do que era o mundo. Eles tinham, naquele momento, o poder de acabar com o mundo se eles quisessem. A partir desse choro, deixa eu voltar, vamos conversar, foi criado esse sistema, né? Foi criado um novo balanço, uma nova interação de como os deuses poderiam ou não poderiam, que era permitido para eles interagir com o mundo, e foi estabelecido o que nós estamos chamando no momento de economia divina, né? Não é o nome fechado ainda, e ele estabelece a forma que o divino é trabalhado em Fantir, agora sim, até os dias atuais, até o jogo, né? Um dos pontos mais importantes de mudança é estabelecer a relação dos deuses com as almas e como isso funciona. Porque aí eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui. As almas em Fantir, elas funcionavam da seguinte forma: você tinha uma alma, você vivia lá com esse tal. Quando você morria, você ia por um processo que a gente está chamando de reciclagem, aonde a alma ia para um local onde ela era dissolvida num poço de energia, e quando o universo precisava de outra alma, ele pegava daquele poço de energia e criava outra pessoa. Mas aquela consciência da pessoa, aquilo foi dissolvido. Então você não renascia você. Você era dissolvido nesse poço de energia e acabou. E aí era criado outro. Com esse acordo, as coisas começaram a mudar, porque os deuses começaram a ter a capacidade da manipulação das almas. Só queria dar um passinho atrás para dizer que a gente criou essa história toda aí para responder várias situações de jogo e várias coisas que a gente acha maneiro no RPG. Se eu sou um clérigo devoto a um deus, quando eu morrer, eu quero ir pro salão desse deus. Eu não quero ser simplesmente reciclado. Eu quero, quero viver ali no salão divino. Eu quero fazer as coisas para exaltar o deus e para que quando eu morrer ele pegue minha alma e leve pro salão divino dele. Tem essas paradas que geram roleplay maneiro, que geram história maneiro. A gente tinha que responder coisas mecânicas do D&D, como ressurreição. A gente tinha que responder coisas como diabo, demônio, celestial. A cada problema que ia surgindo, a gente foi construindo essa história para responder tudo. E eu confesso para vocês que eu sou muito orgulhoso desse acordo, dessa história, porque a gente fez literalmente uma economia divina. Tem uma parada que os deuses podem barganhar pelas almas dos mortais. A gente conseguiu transformar coisas mecânicas e anseios de RPG, de roleplay, numa história bem complexa e bem maneira, sabe? A gente consegue deixar os deuses presentes sem agir diretamente no mundo. Que, pra mim, é um dos problemas de alguns cenários de RPG, é a possibilidade do deus descer lá e fazer o problema e resolver. Se ele desce e faz o problema, pra que existe qualquer outra coisa se tem um cara que resolve tudo? A gente queria que os deuses estivessem isolados do mundo, né? Eles não pudessem descer no plano material. Mas esse acordo permitiu que eles pudessem influenciar no mundo. Com magia divina, né? Então os clérigos surgem, os paladinos surgem e eles carregam aí a vontade, o desejo dos seus deuses. E também tem a questão dos celestiais, diabos e demônios, que são a maneira mais direta que os deuses têm para poder interferir no plano material. Então, a gente está falando aqui dessa economia divina. O que quer dizer isso? A gente não vai se aprofundar aqui, porque vai estar no livro, então você vai poder ler lá. Mas um resumo rápido é: os deuses
Primeiro, todos eles têm o mesmo poder, a princípio. Isso é legal de falar. Que era uma parada importante para o Gruntar. O poder do Deus em si, o poder destrutivo, ele não é ligado ao Deus que tem mais crença e o Deus que tem menos cultos, né? Não é. Todos eles têm o mesmo poder, que eles ascenderam da mesma fonte. Porém, entretanto, todavia, os deuses, eles têm uma moeda de troca. Eles têm algo que eles conseguem usar para influenciar e para fazer as coisas dele. Essas moedas são divididas entre os deuses de várias formas. A primeira delas é através dos cultos, né? Então, se o deus... Tem muita gente rezando para o deus, ele acaba ganhando ali mais moedinhas para ele poder fazer essas trocas. Ah, mas e o deus maligno que pô, tem pouco culto? Outra forma de ganhar moedas é através de pactos, né? Então, se o cara vende a alma lá pro deus, quando ele morrer, a alma dele vai virar uma moedinha pro cara. E aí, os deuses, eles vão acumulando essas moedas, eles podem trocar entre si, eles podem fazer toda uma economia com relação a essas moedas, entre aspas, né? E aí, vem a pergunta. Beleza, você tem moeda, mas o que você faz com elas? Essas moedas, elas são utilizadas para permitir que o deus faça alguma interação. Então, Deus quer ressuscitar alguém, ou alguém quer ressuscitar alguém, precisa gastar uma moeda. O cara quer responder a uma magia de augúrio, gasta uma moeda. O cara quer botar um celestial, e a gente vai falar disso já, mas o cara quer renascer um celestial, paga uma moeda. Tá subindo uma alma, pô, eu quero essa alma. Pô, eu pago tantas moedas por essa alma. Vamos aqui numa briga para ver quem paga mais para pegar essa alma. Todas as ações dos deuses são ligadas a essa economia e a manipulação dessa economia e de quem consegue mais e quem vai agir mais e tudo mais. Só completando, né? Eu tenho muito problema com o Forgotten Realms, que quanto mais seguidores, mais poderoso é o deus. Só que, se você pensar em deuses malignos, eles são fortes pra caramba nas histórias, mas eles não têm tantos seguidores assim. Você não vai comparar um deus maligno, que a galera reza num cantinho escondido, com Lathander, sabe? Que tem um poder absurdo. E só que nas histórias, o deus maligno não é tão forte quanto Lathander. Então eu tinha muito problema com isso. A gente conseguiu, com essa história toda, resolver essa parada, que todos os deuses têm o mesmo poder, como o Beholder falou, só que quem tem mais culto e tudo mais, consegue ter mais dessas moedas aí. É uma essência filosofal, tá chamando? Essência divina? Essência filosofal. Essência filosofal. Ele não é mais poderoso, ele é mais influente. Assim. Mais influente, boa. Isso leva a gente a outro ponto, que era um ponto muito importante pra gente, que era estabelecer celestial, diabo e demônio no nosso mundo e como que essas criaturas interagem com essa economia toda. Então, vejam o que a gente pensou e o que a gente criou para Fanti. Eu sou uma alma aqui, eu morri, eu subi, Grether chegou lá e falou, cara, eu quero a alma desse cara, eu vou pagar 5 moedas e a minha alma foi pro salão de Grether. Grether, de repente, precisa de alguém fazendo alguma coisa para ele na Terra. Grether não pode descer. O Deus não pode descer. Então ele fala, cara, eu vou pegar uma moeda e eu vou transformar a alma desse cara que subiu e tá de bobeira aqui no meu salão em um anjo. Então eu vou pagar o valor, eu vou transformar esse cara no anjo e eu vou pagar o valor e vou jogar esse cara na terra com a missão. Então, os celestiais, os demônios e os diabos, eles são criados pelos deuses para executar a sua vontade na Terra. E isso gera muitos pontos interessantes, porque não existe nada que impede um mesmo Deus de fazer um anjo e de fazer um diabo. Porque as duas criaturas têm objetivos diferentes para aquele deus. Obviamente existem deuses que preferem não trabalhar com certo tipo de criatura, mas o cara fala, cara, eu vou jogar esse anjo aqui porque eu quero pacificar aquele lugar, mas porra, velho, tem uma galera atacando o meu templo lá no norte e eu preciso de um cara porradeiro, um cara ruim de coração para resolver isso daí. Vou mandar um diabo pra lá, cara. Demônio, vou mandar um demônio. Nesse caso é um demônio. Vou mandar um demônio pra lá pra resolver isso aí, porque os caras estão matando muito meus súditos, velho. Ou então, pô, eu queria corromper aquele cara da cidade ali pra criar um templo pra mim. Vou mandar um diabo pra ir lá e corromper o cara e convencer o cara a fazer meu templo. Então, os celestiais, de forma geral, né, o celestial, o demônio, o diabo, essa galera toda, ela é criada pra atender a necessidade dos deuses e reforjado
das almas de quem ascendeu. Então o cara mantém a consciência dele, mantém a personalidade dele, mas agora ele ascendeu a outro padrão e ele tem esse chamado que a gente chama, né? De novo, quero dar um passinho para trás, para a parte de desenvolvimento por trás da história que a gente bolou. Como o Beholder falou, demônio, diabo e celestial era uma parada importante pra gente, porque a gente queria que estivesse no mundo, a gente não queria simplesmente desaparecer com os bichos do mundo, porque é uma parte importante do D&D. Tem páginas e páginas e páginas com ficha de demônio, diabo e celestial, sabe? E a gente queria deixar isso pros mestres, só que a gente queria, ao mesmo tempo, fazer uma lore diferente. A gente queria bolar uma história diferente. Não simplesmente a mesma coisa de Forgotten, sabe? E aí a gente bolou toda essa parada em volta para poder justificar a presença desses caras. Inclusive tem Tiflin e Aasimar, né? Que são aí descendentes desses celestiais, no caso do Aasimar, e do Tiflin, descendente de diabos ou demônios. E a gente botou uma parada bem específica, como o Beholder falou, que é a função de cada um. Celestial é mais paz e amor, proteção e tudo mais. Demônio é mais porradeiro, destruição, porrada e bomba. E o diabo, aí tem aquele outro toque, que é a negociação, é aquele cara mais malicioso. Ele é capaz, sim, de matar, tem malícia e tem combate, talvez, mas ele vai querer negociar a alma da galera. É um ponto que a gente trouxe também. O que acontece com uma alma, né, que é negociada ali com um diabo? Se o mortal negociou a alma dele, quando ele morre, ele vira uma moeda, uma essência filosofal. E aí vai pro Deus que criou aquele diabo que fez a negociação. Então ficou tudo linkado, tudo junto ali, de mão dada, bonito. É um sistema que vai afetar um pouquinho magia de ressurreição, principalmente as magias divinatórias, porque o Deus ele tem que gastar um pouquinho do salário dele lá para atender o chamado. Então a gente vai tirar um pouquinho da bagunça que esses processos, mas mais uma vez o nosso livro vai ter tudo bonitinho. Eu tinha muito a vontade de não categorizar os deuses como Deus da natureza, Deus do sol, Deus do oceano, Deus dos elfos, Deus da floresta, Deus do subterrâneo, Deus da lua, Deus dos... A gente não queria isso, sabe, galera? Eu tive até que, entre aspas, ceder um pouco, porque a gente acabou colocando alguns desses nomes mais evocativos, tipo, tem a deusa da justiça. Só que assim, Deus da guerra, Deus da força, tem dois que mexem com essa parada, que eles são meio treteiro. Deus do conhecimento, tem dois que são meio treteiro. Um é mais pra parada de magia arcana, outro é mais de construção, criação. Então, a gente deixou esses focos mais evocativos, mas ao mesmo tempo a gente quer que a galera entenda que é um mundo politeísta. Tem vários deuses e eles estão ali, eles são reais, eles atuam. Então se você é um fazendeiro padrão ali de Fantir e você quer que chova para a sua colheita ser melhor, você vai rezar para Ilinara, que tem essa vibe de mais de deusa da natureza. Quando seu filho fica doente e você precisa que ele se cure, você vai rezar para Rani, que é uma deusa que tem mais essa vibe de ajudar, auxiliar, de cura e tudo mais. Se você tá precisando de ajuda para meter a porrada num bandido safado que tá roubando o teu celeiro, você vai rezar para Escadof ou para Kurga. As pessoas, elas estão acostumadas, e é uma coisa que eu quero tentar normalizar bastante, a rezar para vários deuses, dependendo da situação que ela tá precisando de ajuda. E a gente foi pesquisar, e tem isso em Forgotten. Forgotten Realms fala que a galera reza para vários deuses. Só que mecanicamente, ou dentro de jogos, dentro de histórias, isso não existe em Forgotten. O clérigo reza para um deus. As pessoas rezam para um deus. Você não vê em histórias, ou pelo menos eu nunca vi, em nenhum jogo, em nenhuma história, a pessoa rezar para vários deuses. E a gente falou assim, pô, cara, como é que a gente dá essa vibe infantil para não ficar igual Forgotten? Que existe o politeísmo no papel, mas na prática não existe. A gente vai criar uma subclasse, né, de clérigo, que é um clérigo que vai rezar para vários deuses, para todos os deuses. Então ele vai ganhar poderes dependendo da situação dele, né, da reza dele. A gente vai colocar isso como uma subclasse para amarrar a lore, a história do mundo, mecanicamente no jogo.
E não só uma subclasse, como uma organização dentro do mundo que prega a união de todos os deuses. A gente sempre pensa nisso, em linkar a mecânica com a lore para ficar algo legal e não simplesmente jogado ali. Então vai existir uma organização, uma igreja que fala, galera, não, a gente tem que rezar para todo mundo aqui. Todo mundo aqui é amiguinho, vamos botar a mesma camiseta e pra cima deles, Brasil. Eu acho essa igreja muito interessante. E voltando a falar essa questão dos deuses e da multifacetagem deles, né? Vale lembrar que os deuses já foram mortais, eles tinham a consciência, eles tinham um eu. Quando eles sobem, eles mantêm a personalidade dele. E você, como pessoa, você não é caracterizado por apenas um aspecto, não deveria ser. E os deuses não são caracterizados apenas por um aspecto, né? Quando eu for falar do deus que eu escolhi para falar hoje, você vai ver que a história dele define um pouco das características dele. E eu imagino que todos os deuses são assim, né? Eles têm vários objetivos diferentes, vários sentimentos conflitantes, e isso enriquece a história. O Tácito tá aí no chat, ele tá falando de camiseta. A gente tem um recado, uma notícia bem legal para dar para vocês. A gente tá planejando um evento aí pro final do ano. E aí já falo para vocês o que vai ser esse evento. Só para mostrar para vocês bem rapidão, a gente tem um modelinho, né, um resumo do deus, do que ele é chamado. Aí tem um símbolo, um quadrinho com algumas coisas resumidas. Aí tem toda a história e como que os seguidores trabalham a religião, como que o Deus trabalha a religião, a doutrina dos seguidores. E a gente aqui coloca vários detalhes, desde como são as igrejas, como que a galera reza, se tem algum símbolo que o pessoal faz quando se encontra, coisas assim bem interessantes. A gente fala um pouquinho do salão divino de cada deus, que é esse plano onde realmente os deuses vivem e para onde vão as almas quando elas são angariadas por esse deus. A gente fala de um lugar muito importante para esse deus no mundo. E a gente fez isso de maneiras completamente diferentes. Para Amari, por exemplo, é a cidade. Tem outros deuses que é uma catedral, outros é uma floresta. Cada deus é um pouco diferente, a gente queria dar essa variedade. Tem dogmas, que são aí ensinamentos, né, do deus, que isso aqui serve para ajudar muito o jogador a fazer roleplay. E o Ano dos Milagres, para dar uma historinha que aconteceu com esse deus e com a religião no Ano dos Milagres, né? Bem aquele momento. Então esse é mais ou menos o formato que a gente está desenhando para cada um dos deuses, só que a gente está tentando botar um detalhe diferente em cada coisa, em cada salão, em cada lugar importante. Tem deus que não tem salão, muita variedade, né, para ficar uma parada bem maneira, bem diversa. A gente entende a importância do divino em qualquer jogo, né? Então estamos tomando esse cuidado de não chegar e botar 2 parágrafos do deus e te vira aí. A gente selecionou essas informações que o Gruntar falou, que a gente viu que era importante para qualquer clérigo daquele deus. Ele vai ler esse capítulo, cara, e eu tenho certeza que ele vai sair desse capítulo assim, com a essência do deus dele absorvida, entendeu? Fiquei muito absurdamente satisfeito como o texto dos deuses ficou. A gente demorou um pouquinho para bolar esse formato, a gente pegou pedaços de um monte de livros que tratam religião aí em cenários, né? Então pega um pedacinho de um lado, pega um pedacinho do outro, pega outra coisa do outro. Tem coisa que veio de mim, por exemplo. Eu tentei botar nos deuses, fazendo um paralelo com o nosso aqui, né? Não tem sinal da cruz que a galera faz? Eu falei, pô, podia ter um sinalzinho que cada religião faz para dar ferramenta na mão do jogador, né, para ele fazer roleplay. Você imagina o cara tá fazendo roleplay de um clérigo e ele sabe que o sinal dele tem um que bota 3 dedos na testa, coisa bem simples assim. Tem um que toca na testa, na boca, no coração, acho que tem uma coisa assim. Então tem várias dessas situações para dar ferramenta para o jogador poder fazer roleplay, para poder interpretar e tudo mais. E aí a gente precisa seguir em frente. Próximo tópico, que é o seguinte: já estabelecemos como o Fantira está agora, está nesse processo, morreu, você pode ser reciclado, você pode ir para um salão divino, você pode virar um anjo, você pode virar alguma coisa, beleza, já temos todo esse processo, mas quem são as pessoas que estão no comando de tudo isso, né? A gente queria apresentar pelo menos alguns 3 deuses aqui, cada um apresentou um para vocês. A gente tinha um padrão aí do que a gente está imaginando para cada deus, uma apresentação para botar bem claro o que cada deus é, como que ele trabalha, como que a religião dele atua, o que ele fez na Era dos Milagres,
coisas assim que a gente bolou. Vocês vão ver o formato mais ou menos que a gente montou, para dar não só informação para o jogador e para o mestre, mas também instigar momentos de roleplay, instigar histórias que os jogadores e os mestres podem criar em torno de cada deus, ter rivalidade entre os deuses, porque ficam essas rivalidades, cada deus quer uma coisa um pouco diferente do outro, então tem toda uma relação e rivalidades entre os deuses que eu acho que ficou bastante legal. E dentro disso a gente vai aprofundar no livro cada um dos deuses, com todos esses detalhes que eu estava falando para vocês. Ao abordar os deuses, a gente vai falar mais ou menos onde é que você vê os deuses, como que o mundo interage com o deus, como funciona a fé de cada um dos deuses, né? O que eu vou falar é sobre Amari, que eu achei que ficou bem legal. A gente deu aqueles nomes mais evocativos para os deuses, né? Para não ficar chamando só Amari, é só isso. Não, a gente falou, por exemplo, a Mari, a galera se referencia a ela como a juíza radiante, a soberana da harmonia, a chama da justiça. Tem várias nomenclaturas, algumas das nomenclaturas que ela tem são essas. Além disso, a gente quis dar esse feeling de rivalidadezinha. Então, no Ano dos Milagres, a gente rolou bastante ao redor da treta dela com Velata. Basicamente, o que aconteceu no primeiro dia, no primeiro momento que surgiram os deuses infantis? A Mari pegou a espada argêntea, que é a espada dela, e fincou no chão, fazendo 12 dias de luz. Velata foi lá e falou, não quero essa porra, não quero luz, escroto, não quero só dia. Tirou a espada e sumiu com ela. E aí tiveram-se 12 dias de noite. E aí, nesse é o que seta já a rivalidade dos dois. Velata querendo as coisas do jeito dele, a Mari querendo as coisas do jeito dela. Então, essas relaçõezinhas a gente já tenta abordar em vários outros deuses. A gente vai na direção do que vão ser as cores do deus, o que os devotos vão usar, as nomenclaturas que esses devotos vão ter. Por exemplo, os servos gigantes de Amari, né? Os caras que são super poderosos, são os adjudicadores. É o termo dos seguidores de Amari, os caras que vão para promover a fé e, mais do que isso, ter certeza que não há injustiça e que a lei está sendo seguida. Inclusive, uma das paradas mais legais de Amari para mim é que é uma religião teoricamente reta, certa, mas tem duas formas dos servos verem e interpretarem e fazerem a fé de Amari, que é a justiça, de um lado, e as leis do outro, meio que como é o símbolo dela, a balança. O que os servos querem é que os dois lados estejam em perfeita harmonia. Então, tem um dos lados dos seguidores que querem a justiça, e a justiça a qualquer custo, e a justiça é o mais importante, e o outro dos lados que é a lei. A lei é o mais importante. E a gente sabe que nem sempre o que é justo está dentro da lei, e o que é lei é justo. Então tem essa dualidade também. Aonde a espada foi fincada, que eu falei há algum tempinho atrás, foi aonde está fundada a grande catedral, está fundada uma cidade, que é a Espada Argêntea, que é ao redor do lore de Amari. Dizem que a espada está lá até hoje, né? E no salão divino dela é aonde acontece esse julgamento das almas, onde vai dar o direcionamento de para onde é que a alma irá. No caso de um deus querer a alma para si ou não. Tudo é feito dentro do Salão Divino de Amari, e lá dentro do Salão Divino de Amari, as pessoas que foram escolhidas por ela trabalham para ajudar e para deixar todo esse processo direitinho, enquanto treinam e se aperfeiçoam nesse balanço entre lei e justiça. Lei e justiça. O que aconteceu? Vou contar um pouquinho da história do porquê que eu assumi um pouquinho do Grettir. Quando eu entrei no projeto de Fanti, os outros 10 deuses já estavam estabelecidos. Eles já existiam, o Gruntar já tinha uma boa ideia de quem eles eram e tudo mais, e eu não participei de nada disso. Porém, a gente tinha uma demanda de fazer um outro deus, mais um, para completar 11. Por algum motivo a gente queria 11 deuses. Nessa demanda eu falei, cara, como eu não fiz nenhum dos outros, deixa eu fazer o 11º. E aí o Colossus me fez um pedido na época. Ele falou, cara, eu queria que esse deus ele tivesse alguma ligação com os mortos-vivos. É a única coisa que eu preciso. Eu falei, beleza, vou fazer um deus ligado aos mortos-vivos. Tem um outro detalhe, rapidão. Pode falar. A gente fez os deuses de modo geral, poucos deuses que são bonzinho.
um deus praticamente, Rani. Poucos deuses que são malvado, e a maioria dos deuses, eles são meio a meio, depende da situação. Tem hora que ele vai ser legal, tem hora que ele vai ser filho da mãe. A maioria dos deuses é assim, esse meio termo. Só que a gente tinha um deus malvado. A gente sentiu a necessidade de ter um segundo, pelo menos mais um deus mauzão mesmo, mal que nem o Pica-Pau. E aí eu desfiz isso, porque o Grettir não é mauzão que nem o Pica-Pau. Mas eu vou chegar lá. Eu enrolei eles e eu consegui. O que acontece? Eu tinha essa demanda de fazer esse deus. E é um deus ligado aos undeads. E eu poderia ter feito o cara de... undeads, mortos-vivos, dominam todo mundo. Mas eu achei que seria raso. E aí eu pensei no Grettir. Pensei nesse cara que eu acho fantástico. Porque quando o Grettir subiu a divindade, ele não era o deus dos mortos-vivos nem nada do tipo. Ele era o deus da música, da arte. Que, inclusive, no Panteão falta um pouco disso hoje em dia. Então, ele era um deus de outra coisa completamente diferente. E ele, em sua divindade, enquanto Grettir andava na Terra, ele conheceu o cara que se tornou o amor dele. Já Deus, né? Ele falou, cara, esse cara aqui, o cara é foda, e ele se apaixonou por esse cara, e eles tiveram um romance ali, e coisa e tal, muito unidos, quero casar com você, toda essa parada bonita. Durante o silêncio dos deuses, quando rolou aquela parada do vulcão explodir, ali ficava o templo do Grettir. E o namorado dele estava lá, e durante esse silêncio... quando rolou a explosão do vulcão, o amor do Grettir morreu. E aí o cara subiu, lembrem-se, durante esse tempo, silêncio. Foi isolado do mundo, né? Ficou isolado do mundo, ele só vendo ali o vulcão explodindo e matando o amor dele. Como ele não tinha poder para influenciar a alma do cara, foi reciclada. E ele perdeu o amor da vida dele quando ele subiu pro seu salão. E aí, nesse momento, ele ficou puto com a roda da vida, ele ficou puto com esse sistema de reciclagem de almas. Ele falou, cara, meu marido morreu e nenhuma pessoa deveria perder a sua consciência mais, isso é um absurdo. E aí ele começa a direcionar o seu poder para longe da música, da arte, da tudo aquilo que ele valorizava, e ele começa a direcionar o seu poder para a preservação a qualquer custo da consciência, criando assim zumbi, lich, dracolite, vampiro. Ele virou um cara que não importa o meio, mas o que eu quero é manter a consciência de todo mundo, né? E aí entra, inclusive nos dogmas dele, né, que apesar de ser mauzão, ele tem essa parada de, cara, a morte é algo para ser dominado, o apagamento do indivíduo é um crime. Não dá pra ver um cara que pensa isso como um vilão, mas ele é. Porque ele é o cara que faz os liches, ele é o cara que faz os vampiros, ele é o cara que faz essa parada a qualquer custo, né? O Grettir, ele é o primeiro emo, primeiro gótico de Fantir, e a gente deu, durante toda a história dele, você vai olhar o salão dele, ele tem esse aspecto gótico, assim, sabe, pesado, e ele acaba se tornando esse cara dos undeads, dos mortos-vivos, por causa dessa história dele. E eu achei essa história, tipo, muito fantástica. Mas, como na vida as pessoas se aproveitam disso, os seguidores do Grettir, velho, é vampiro, é a galera, assim, mais pesada que tem, tá ligado? Inclusive, e aí tem ali o salão dele, que antes era um salão de música, né? Hoje em dia, a Canção da Alvorada, que era o antigo salão dele, hoje em dia é um lugar de adoração pra Grettir, onde o maior sacerdote dele, um vampiro chamado Tissatles o Piedoso, tem um culto de sangue, aonde ele transforma as pessoas em vampiros e outros tipos de undead em troca de sangue e ouro, cara. Então a gente tá dando esse ar para esse deus assim pesado, sabe? Um ar meio sinistro. Os seguidores de Grettir são as pessoas mais desesperadas, né? O pai, enlutado pela morte de seu filho, vai pedir para Grettir para devolver a alma da criança de volta. O amante que perdeu a sua esposa vai pedir para que sua esposa volte. Então, as pessoas que
estão ali no fundo do poço, estão dispostos a pagar um preço muito alto para ter o seu ente querido de volta, é que vai lidar com esse Deus e gerando aí plots bem pesadas ligadas à morte, à ressurreição e a tudo mais. Fiquei felizão com Porra! o meu Deus gótico. Greter! Ele precisa de uma terapia, sim. Ele precisa da terapia? Precisa. Coitado. Fala aí do seu bicho agora, Grunado. Coitado do Greter. O meu é totalmente sem graça comparado com o Greter, cara. Não é, cara. Exatamente. Todos os deuses infantis são bons, pô. Eu vou falar um pouquinho de Gawaelin, que eu tô fazendo, né, como tema lá na campanha do RPG das Antigas, que tem essa vibe de ser um deus do conhecimento e da criação, da forja. Então ele tem aí o Esclarecido, o Guardião das Ideias, Forjador de Invenções, e é o cara que representa a busca incessante por conhecimento e inovação. Ele quer que as pessoas cresçam, que as pessoas aprendam, que as pessoas entendam como o mundo funciona, como criar coisas novas. Tem a vibe de compartilhar o conhecimento, e é a vontade dele. E aí eu vou puxar um pouquinho uma parada que a gente não falou tanto, que são essas desavenças, essas tretas que tem aí entre os deuses. Porque tem um outro deus que também tem uma vibe dessa de conhecimento, né? Que se chama Chalanes. Só que Chalanes, ele tá voltado um pouquinho mais pro arcano, pra magia de modo em geral, mas ele é uma vibe completamente diferente do Gawaelin, porque ele acha que o conhecimento, esse conhecimento mais aprofundado, mais poderoso, ele é para poucos. Ele tem que ser só para alguns escolhidos, alguns que têm realmente a capacidade de ter aquele conhecimento. Então tem uma treta, gera uma treta imediata com o Gawaelin, que preza disponibilidade, né, o compartilhamento do conhecimento. Então a gente criou esses pontos de atrito assim entre os deuses para automaticamente criar esses pontos de atrito entre os seguidores. Então as igrejas de Gawaelin e de Chalanes, elas têm uma treta, né, natural por conta dessa vontade de cada deus, que são vontades contrárias. Tô botando aí na tela, acho que dá pra galera ler um pouquinho, ler mais ou menos, que fala um pouquinho da religião em si. A gente tá botando, sempre tentando dar um nomezinho legal pro clérigo. Aí o salão, né, de Gawaelin, o refúgio, que sempre tem um lugar importante no mundo, que aqui no caso fica em Cadre. A galera do RPG dos streamers vai lembrar daquela biblioteca de Cadre, onde tinha o livro do Draziasos, né, os jogadores vão lá. Esse é um local muito importante para Gawaelin no mundo. Tem o Leonan, que a galera conhece bastante da época do Clã do Machado, que é um cara que registra a história do mundo. Aí tem os dogmas, e aí um pouquinho do que Gawaelin fez no Ano dos Milagres, né? Um milagre que Gawaelin fez no Ano dos Milagres. No caso aqui é o esquema da biblioteca, porque ele abençoa, transforma a biblioteca de Cadre num lugar sagrado, onde os livros, o conhecimento não pode ser destruído, não pode ser perdido. E esse é um pouquinho de Gawaelin para vocês, nesse formato que a gente está criando do mundo de Fantir. Esses, então, são 3 deuses que a gente criou, dos 11, curiosamente. sem nenhum motivo, são 11, curiosamente. Tá muito na entrelinha isso aí, Birroda. Ó, aqui do lado vocês estão vendo, ó, o nosso mundo, eles chamam o mundo a 12 Passos do Caos. A gente tem uma vibe, tem esse número 12 como o icônico aí no mundo. Mas são 11 deuses, tá? Então esses são 3 dos 11 deuses que existem em Fantir. Mais uma vez, é muito mais profundo. Cada um desses deuses, cada uma dessas tretas que a gente falou entre eles, tem uma história. Essa história é contada. O Velata, por exemplo, o cara manipulou o Greter pra caramba durante toda essa história que eu contei, e essa manipulação não entrou na historinha que eu falei pra vocês, mas essa historinha vai entrar no nosso livro, que vamos soltar em financiamento coletivo ano que vem. Fechamos aqui essa apresentação do mundo fantástico, do mundo divino de Fantir, mas note, não falamos dos espíritos, não falamos de alguns tipos de extraplanares, de patrono de Warlock. Patrono de Warlock. Então, existe ainda muito pano para manga para esse assunto. Viremos aí em outros programas tratar disso mais uma vez com vocês. Mas vamos trazer as novidades. Diz aí, Gruntar. Não, dá pra responder as perguntas rapidão aqui? Tistu tá perguntando se no livro vai explicar esse esquema de por que só tem 11 deuses. Sim,
tem toda uma história que a gente está criando, por que só tem 11 deuses e não 12, que nem é do cenário. E isso a gente vai misturar com toda essa história da criação, da ascensão, das profecias. Então a gente vai fazer um grande amarradão aí. A gente só não quer falar tanto isso assim, e isso vai ficar um pouco mais pro mestre. Pro narrador. E Porque outra a gente coisa... vai ter um capítulo de mestre, de narrador, e isso vai estar um pouco mais lá, né? Focado lá. O Felipe fez uma pergunta aqui um pouquinho antes. Cada deus tem a sua igreja ou só alguns deuses? Sim, até Ruerir tem culto, né? Tem a igreja, mas as igrejas a gente tentou fazer elas diferentes. Não são todas as igrejas iguais. Ruerir atende muito menos, porque Ruerir não se importa tanto com esse negócio, tá ligado? Mas ainda assim, tem gente que acha que ele é o primeiro deus, que ele é o deus original, que só ele deveria ter o poder. E tem uma treta relacionada. Velata, por exemplo, que tem esse lado mais oculto, ele é um deus maligno, né? Velata é o deus mais mauzão, e ele tem essa questão toda de segredo e tal. Então a igreja de Velata é uma coisa muito mais secreta. Você não tem um gigante templo de Velata, eles se escondem. E aí, cada igreja é diferente. Se você pegar a igreja lá dos porradeiros, elas são completamente diferentes da igreja de Hane, que é a deusa mais boazinha. Então, cada religião tem a sua igreja, culto, perfeito. E a gente tem o extra, né? A gente tem uma religião, um culto extra, que prega essa união de todos os deuses. Essa igreja que tá falando, galera, ó, vai dar ruim, a gente precisa de todo mundo trabalhando junto para proteger o mundo. E aí tem essa igreja aí fazendo esse trabalho. Pô, as profecias estão aí, o mundo tá indo para um caminho esquisito, e se os 12 deuses não estiverem juntos, a gente vai perecer. Então tem uma igreja que está tentando fazer esse trabalho aí, que é uma igreja extra, de SMBRJ. Existe natureza maligna e benigna em deuses distintos? Ou tipo, cada um pode ser bom e mal à sua maneira. A gente tem pouquíssimos deuses que são realmente só bons, pouquíssimos deuses que são realmente só maus, e a maioria depende da situação, velho. Deusa da natureza, ela pode ser legal pra caramba, ela pode ajudar a colheita ali do fazendeiro, mas ao mesmo tempo ela pode mandar uma tempestade no filho da puta que tá destruindo a floresta. Cada situação é uma situação um pouco diferente. Mesmo numa deusa da justiça, como o Colossium está falando, a gente fez questão de colocar um certo conflito. Então na deusa da justiça tem gente que preza pela lei. Se a lei tá escrita ali, foda-se que ela vai gerar uma injustiça. É a lei. E outra galera da igreja, não, cara, a gente tem que prezar pela justiça. Algumas leis estão erradas, essas leis precisam ser mudadas. Vamos para a justiça. Então gera um atrito. Então a gente tentou botar isso na grande parte dos deuses para dar pano para manga para o mestre e para o jogador poder trabalhar. Os deuses, ao contrário de alguns outros cenários, eles não são simplesmente a encarnação e a representação, um leal e bom. Ele já foi uma pessoa, então ele tem essa maleabilidade aí, ele flutua entre o bem e o mal. José mandou aqui, uma coisa que eu não entendi é, quem administra aquela transação, aquela negociação dos deuses? Vai estar no livro, tem um deus que é responsável por presidir o julgamento, tem a parada da divisão do dinheirinho, tudo isso já está codificado, já está escrito. Demora muito para te explicar aqui, mas vai estar lá, fica tranquilo. Cara, a gente criou todo um sistema do acordo dos deuses. Mas como é uma parada muito específica, que para a maior parte dos jogadores isso não importa, a gente também não quer focar tanto nessa conversa. O que acontece com a alma em si quando a pessoa morre, com ou sem pacto? Processo padrão, você morreu, ninguém se importa com você. Você é o fazendeiro lá e foda-se. Morreu, tua alma subiu, ninguém reivindicou sua alma, ela foi para aquele processo de reciclagem que eu apresentei antes, ela vai ser dissolvida no poço das almas e ela vai virar energia para ser reaproveitada. Perdeu a consciência. Esse é o Zé Ninguém. Uma possibilidade, a possibilidade número 1. Possibilidade número 2, você vendeu a sua alma, virou moeda, se fudeu também. Já era também. Esse é o contrato. Se você fizer um contrato, acontece isso. Possibilidade número 3, subir aqui, eu e Hane ali, a gente é brother, meu irmão. Hane vai chegar e vai falar, galera, quero fulano ali, quero gruntar. Tô disposto a pagar aqui uma moeda para pegar o gruntar. Se ninguém falou nada, se tá todo mundo ok, Hane pagou aquela moeda dividida ali para todo mundo, para o resto da galera. Hane pegou aquela alma e aquela alma vai para o salão de Hane.
aonde Honey pode deixar ela no salão, Honey pode reencarnar ela como Celestial. uma criatura, ou Honey pode deixar uma dela lá esperando alguém ressuscitar o corpo dela para ela voltar a ser um aventureiro. Honey faz o que quiser com a alma lá no salão dela. Possibilidade número 4, essa. Possibilidade número 5. Beleza, o Gruntar foi lá, Honey falou, eu pago uma moeda, mas aí Velata falou, não, eu pago 2. E aí os deuses começam a disputar quem paga mais para ver para onde que essa alma vai. Se no final dessa disputa o deus que ganhou a alma quiser ir para aquele salão, ela, beleza, vou para lá, e aí eu vou para o salão do cara que pagou mais pela minha alma, o pagamento vai ser dividido, foi pro salão do cara. Rinha de deuses. A alma, ela só tem uma outra alternativa. Se ela estava sendo disputada por um deus que ela gosta muito e um deus que ela sabe que vai sacanear ela, e o deus que vai sacanear ela ganhou a disputa, ela pode negar subir ao salão. Ela fala, não vou pro salão de ninguém, vou ser reciclado. Prefiro deixar de existir do que ir pro filho da puta do Velado. E aí a possibilidade número 6, ela escolhe a morte da própria alma aí para impedir ela de ir para um salão que ela não quer ir, só vai embora. Mas note, ela não pode escolher ir para o salão da deusa que pagou menos. No máximo ela tem escolha de veto. Ou ela vai para quem pagou mais, ou ela vai embora e desaparece. Essas são as opções que as almas têm quando elas morrem. Tô vendo a galera perguntando sobre ressuscitação e tal. A gente vai botar um tempo desde o momento que a pessoa morreu até ela ser reciclada. Então tem mais ou menos um tempo aí para ela poder ser ressuscitada. Mas a gente quer botar uma mecânica um pouquinho diferente, se você quiser usar, que para você ressuscitar você tem que ter uma essência filosofal. Não é ter um diamante aqui, ressuscita e pronto. A ideia é que você precisa de um pedacinho dessa moeda divina para poder trazer uma alma de volta. Então a gente amarra mecanicamente a história do jogo. Em questão de tempo, qualquer alma pode ser ressuscitada se ela for feito o ritual em 1 mês, que é o tempo que a alma demora para sair daqui e chegar no salão de julgamento, onde o destino dela vai ser definido. Então, em 1 mês, cara, todo mundo pode ser ressuscitado, não importa o que aconteça. Depois de 1 mês, a alma só pode ser ressuscitada se ela se encontrar dentro de algum salão divino e o Deus que tem ela permitir que ela seja ressuscitada, né? Porque imagina a Honey vai lá, pagou R$1 bilhão lá pra pegar uma do Gruntar, e aí vem um maluco lá e gasta um res. Não, meu irmão, gastei maior grana aqui, mas é isso. A alma, ou ela tem que estar em trânsito, ou ela tem que estar dentro de um salão para ser ressuscitada. A mecânica toda desse processo vai estar lá no livro. Cada mestre, cada jogador, cada história, cada mesa faz do jeito que quiser, né? Quero responder 2 perguntas ao mesmo tempo. A do Venaz, que acabou de fazer aí, porque ela se conecta a uma pergunta que fizeram lá em cima. O Azuoz perguntou se os celestiais, demônios ou diabos conseguem trair ali quem criou eles, tá? O que acontece? E aí eu vou dar minha opinião sobre RPG. Tá? Quando a gente cria uma parada falando isso não pode acontecer, isso é uma deixa pro narrador que vai lá e faça isso acontecer. Quebrar as regras do universo é parte de como você cria uma história interessante. Dito isso, teoricamente, o cara escolheu a alma, o cara manipulou a alma e o cara botou o cara ali para fazer um trabalho para ele e o cara vai ter ali um desejo, uma vontade muito grande de cumprir o seu desígnio divino. Mas nada impede de um ou outro indivíduo, dada alguma situação, ou o cara sofreu um ritual, ou o cara fez alguma coisa que ele quebrou essa ligação que ele tem com o Deus dele, tá? Eu diria que em histórias que eu estou pensando na minha cabeça, isso é provável. E aí por isso que eu falo que as perguntas estão conectadas. Venaz JV perguntou se a galera consegue transgredir essa condição de morte. Sim, nós temos um processo que nós chamamos de a quebra do ciclo. Quebra do ciclo da vida. Isso. Lembra quando eu falei que em nenhum momento a gente falou de espírito, de fantasma, de patrono, de nada do tipo? Então, essa galera fez exatamente o que você está perguntando, o Venaz GV. De alguma forma, essa galera quebrou esse ciclo e fez um outro rolê que permitiu eles a sair dessa roda aí meio sinistra. E teremos algum programa, provavelmente sobre a quebra do ciclo e extraplanários no futuro. E quando a gente escreve um livro de cenário, a gente escreve como as coisas funcionam normalmente, na normalidade. Mas toda regra tem a sua exceção, né?
E isso fica, na minha cabeça, fica aberto para o mestre criar do jeito que ele quiser. Se ele quiser pegar um celestial que vai trair ou traiu o desígnio dele e tá fazendo uma outra parada, show de bola, velho. Vambora. Problemas são mais legais como história, né? A gente conta o básico, como funciona o normal. E aí deixa na mão do mestre para inventar o que ele quer fazer de diferente. Mas aí fica a dica. A melhor forma de você construir uma história interessante é você quebrar a expectativa do jogador, né? Aham. E o cara acha que isso nunca vai acontecer, e você vai lá e você quebra com sua história e ele vai ficar, meu Deus, isso aconteceu. Nós temos um problema, que nós precisamos financiar o nosso joguinho querido aqui, o nosso cenário. A gente tem que financiar as nossas artes antes do financiamento coletivo, porque a gente precisa de arte para fazer o financiamento coletivo, né? Mas a gente não quer fazer a parada, porra, dá dinheiro aí pra gente e toma aqui nada. Então nós tivemos a ideia de fazer um produto sinistrão pra galera, pra quem quiser ajudar a gente a fazer essa parada. E esse produto ele vai consistir em uma live de 24 horas ou mais, minha, do Gruntado, do Colossus, com todo mundo que tá trabalhando em Infantil, cara, fazendo mesa de Infantil, fazendo esse programa aqui. Clã do fazendo... Machado. Clã do Machado. Meu irmão, 24 horas na loucura do RPG, sem parar, pra cima deles Brasil. Durante essa live de 24 horas que a gente vai fazer pra arrecadar essa graninha aí pras artes, nós vamos entregar pra vocês um materialzinho digital maneiro. Um quick play, né? Vamos fazer um quick play. Um playzinho, uma paradinha maneira pra todo mundo que quiser pegar. E além disso, pra quem falar, porra, mas eu quero ajudar mais, pra quem quiser. Quem quiser fala, pô, quero ajudar os caras a financiar essas artes aí. Nós vamos fazer um kitzão maneiro, contendo uma camisa, uma caneca e um posterzão maneiríssimo de Infantil para você comprar, para ajudar a gente a financiar as artes. Porque o nosso plano é que em 2025, no comecinho do ano, a gente lance o nosso financiamento coletivo aí do nosso livro de cenários. A gente quer estar com o livro o mais pronto possível quando a gente for fazer o financiamento coletivo. Igual a gente fez com o kit, né? A gente não quer atrasar, a gente quer entregar tudo bonitão. E foi uma necessidade que a gente sentiu quando estava fazendo o kit, de aprontar as artes antes. Então, a gente precisa de uma grana para encomendar o maior número de artes possível, e é arte pra caceta que vai dentro desse livro. Então a gente vai precisar de uma grana antes, porque se a gente for esperar, a grana do financiamento coletivo sai um mês depois ainda. Se a gente for esperar esse tempo todo para começar a encomendar as artes, e tem artista que não faz se não pagar, eles não aceitam a encomenda, né, para pagar depois, não rola. Então a gente precisa da grana para poder encomendar o maior número de artes possível antes de ter a grana do financiamento coletivo. E aí a gente teve essa ideia, fazer um final de semana de stream, um final de semana gigante, começa sexta-feira, vai ser em novembro, sexta-feira, 22 de novembro, a gente começa essa live, entra no sabadão aí, de repente vai até domingo, a gente faz um revezamento, vamos ver o que a gente vai fazer aí. Mas a ideia é chamar todo mundo que quer participar, chamar nossos parceiros, tipo o Azecos, a galera do Perdidos no Play, a galera do Casa Velha RPG, conversar com esse pessoal todo que ajuda a gente, que a gente tem uma intimidade, chamar os desenvolvedores. Então a gente vai juntar um final de semana gigantesco assim de informação de Infantil para arrecadar dinheiro para a gente poder pagar essas artes. E aí quem puder ajudar, ajuda do jeito que puder, né? Quem quiser comprar o kit, quem quiser comprar só a camiseta, o kit inteiro, quem quiser doar R$5, a gente vai botar lá. E aí você leva, além do conteúdo do final de semana inteiro, o Quick Play. A gente quer montar um Quick Play. Ó, o Spelltable perguntou se a gente cogitou utilizar IA para fazer uma parte das artes. Não. Na verdade, não. Eu uso muita IA para fazer as mesas, porque é impossível, do jeito que eu crio a parada, ou o jogo vai ficar pobre visualmente, ou eu faço com IA. Mas pro livro, guys, a gente não quer. Não. Pro livro, a gente vai fazer só com artistas mesmo, os parceiros. A gente não vai usar nada de IA pro livro, tá? Isso é compromisso nosso. Tinha uma pergunta anterior aí do negócio do clã do Machado. Ainda tá rolando o clã, tá? Inclusive a gente tem uma região inteira que vai ser decidida no clã do Machado. Essa área de Erimor aqui, ó, a gente queria como um reino. Mais ou menos essa área aqui assim, ó, deixa eu ver. Quem vai mandar nesse reino de Erimor vai ser definido no clã do Machado. O que tá rolando hoje no clã do Machado é o passado do ponto 1 que vai começar o cenário no livro.
que eu acho que vai ser bem maneiro. Porque os jogadores do clã que vão escolher. Antes a gente tava até setando quem ia ser. Vai ser fulano de tal, mas aí, conversando com a galera do clã, a gente acha mais maneiro que o clã escolha. Porque se for o fulano ou o Beltrano, pra gente, como cenário, como criador, tanto faz. O que a gente quer é que exista esse reino de Erimor. Esse reino de Erimor vai existir. Seja pro fulano ou pro Beltrano. O clã vai escolher. Por hoje, a gente termina aqui.